Você sabe como fazer uso do auxiliar comum de língua na classificação quando se utiliza a CDU? Ainda não? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te explico. Fala, minha galera linda! Você que é da classificação, seja bem-vindo, seja bem-vinda à continuação dessa nossa playlist CDU. Mas se você está chegando aqui agora, sinta-se abraçado e sinta-se abraçada. E eu também te convido a dar uma parada e vai aqui ao lado na playlist. Assiste as aulas anteriores e depois a gente vem aqui e corre para o abraço. Sabe por quê? Porque essa nossa aula já é a nossa aula parte 5.2. Então tu precisas ter o conhecimento anterior para não ficar perdido ou perdida aqui no nosso encontro de hoje. Hoje, a gente vai estar verificando como é que eu vou representar o meu auxiliar de língua. Aí tu faz a pergunta para mim, o que é um auxiliar de língua, Guilhermina? Galera, toda vez que tu vais fazer a classificação daquela obra, dizer o que aquela obra representa, você tem que dizer tanto o assunto principal que aquela obra está apresentando, quanto a estrutura, como ela se apresenta, de que forma esse conteúdo está sendo repassado para você, leitor, ou para você, leitora. Quando a gente fala auxiliar comum, é porque ele pode ser aplicado para qualquer suporte informacional. E auxiliar comum de língua, eu estou te colocando em que idioma aquela obra foi publicada. Quando eu detecto uma obra, já detectei o seu assunto principal e estou dizendo que ela foi publicada em um idioma específico, para que eu consiga representar esse idioma, nós sabemos que a classificação a gente vai decodificar o assunto em números, que vai gerar o meu cabeçalho de assunto, ele vai gerar quem? O meu número de classificação. Isso significa que toda vez que o meu olho, até eu falar olhômetro, quando eu ver no meu número de classificação, o meu número principal, seguido da estrutura com sinal de igual, sem parênteses, sem nada, eu estou dizendo que aquela obra, que é um assunto específico, foi publicado num determinado idioma também específico. Então, o auxiliar comum de língua sempre vai ser representado com sinal de igual seguido de um número não iniciado por zero. E ele não vai estar entre parênteses. É diretamente o número específico, que é o meu número principal, com o meu sinal de igual em seguida, sem parêntese e não iniciado por zero. Vamos partir para o nosso exemplo? Eu tenho esta obra. Esta obra nada mais é do que um dicionário que está todo escrito em alemão. Isso significa que para a gente estabelecer o nosso processo técnico, eu tenho que relembrar os meus passos. Eu tenho que ter 4 passos para gerar o meu número de classificação. Passo 1, fazer o meu cabeçalho de assunto. Lembrando que eu não posso fazer meu cabeçalho de assunto somente pelo título ou pela capa da obra. Aqui na nossa aulita, para não ser uma coisa muito longa, eu só te coloco a minha capa. Mas eu só vou conseguir ir para o passo 2 depois que o meu passo 1 estiver bem estruturado. Eu souber de forma precisa qual é o assunto daquela obra. Depois que eu estabeleço o meu cabeçalho de assunto de forma precisa, eu vou até o meu índice
e vou localizar quais são aqueles números de sugestão que ele vai me remeter. Mas isso não é o número definitivo ainda. Eu preciso confirmar esses meus números. E onde eu vou confirmar os meus números? Nas minhas tabelas principais. Eu vou lá na minha tabela principal e vejo se aquele número automaticamente corresponde ao assunto verdadeiramente dito. Depois eu vou lá nas minhas classes auxiliares, nas tabelas auxiliares, e vou verificar se aquele número também corresponde ao assunto específico da obra que eu estou trabalhando. Depois que eu confirmo que de fato é aquele número, ou eu vou para o número que ele vai me remeter, ele pode também sair remetendo para outros números, por isso que eu não posso gerar o meu número de classificação a partir do índice. Aí sim, eu faço o meu último passo desse meu processo técnico, que é a confecção do número de classificação propriamente dito. Relembrando esses meus passos, a gente volta para o nosso exemplo. No primeiro momento, eu coloquei como cabeçalho de assunto dicionário de alemão. Depois que a gente estabelece esse nosso primeiro cabeçalho, eu tenho que descobrir, como eu aprendi lá na minha língua portuguesa, na minha análise sintática, quem é o sujeito, quem é o predicado. Quem é o sujeito, quem é o núcleo do sujeito, quem são os nossos adjuntos adnominais, os nossos ADNs, e assim vai embora. Por isso que eu tenho que descobrir quem é o meu assunto principal, quem é o meu sujeito. E quem é o meu assunto auxiliar, tudo que sobra depois do meu sujeito. Quem é o meu assunto principal? É aquele termo que não pode sair nunca dessa minha frase. Quem é que não pode sair nunca? Dicionário ou alemão? Quem é aquela pessoa que, se eu tiro, fica sem sentido a frase? Vamos primeiro eliminar o alemão. Dicionário. Você entendeu? Não responde ainda. Tira o dicionário. Alemão. Você entendeu? Quando eu falo só dicionário, eu entendo que é uma fonte de informação. É um livro que tem vários assuntos e mostrando seus significados. Entendi perfeitamente. Quando eu falei só alemão, eu fiquei. Quem é que vem logo a primeira mente da tua mente? O que que vem a primeira imagem quando eu falo alemão? Vai ser um livrinho ou vai ser uma pessoa? Pessoa. Isso significa dizer, galera, que dicionário, que é aquela palavra mais importante que eu consigo entender, o alemão me levou para um outro sentido, então eu posso falar com precisão que o sujeito, aquela pessoa que não pode sair nunca da minha frase, passa a ser a palavra dicionário. Isso significa que o alemão passa a ser meu auxiliar, porque eu posso ter dicionário em alemão, dicionário em português, dicionário em inglês, mas a palavra dicionário é o mais importante, é o meu assunto principal. O alemão é o auxiliar. Como eu estou falando alemão, inglês, francês, português, estou falando de idioma. Então, o alemão é meu auxiliar de língua, porque esta obra foi escrita na língua alemã. Até aqui, tudo ok? Podemos continuar? Então, meu passo 1, eu criei o meu cabeçalho, estabeleci quem vai ser meu assunto principal, que vai estar na classe principal, e quem vai ser o assunto auxiliar lá na minha tabela auxiliar. Então, tabela principal, tabela auxiliar. Vamos para o nosso passo 2? Eu tenho que ir lá no meu índice, que ele vai me remeter a um número para sugestão de dicionário e sugestão de língua alemã. Então, vamos primeiro para o nosso assunto principal. Então, localizar o nosso assunto.
Como é dicionário, lá no nosso índice, eu vou para a letra D e vou procurar onde está a palavra dicionário. Então, quando a gente começa pela nossa ordem, pode olhar, ele está na minha ordem alfabética, letra D, I, C. Dicionário, olha aqui, dicionário, dicionário. Eu tenho duas palavras escrito dicionário. E agora? O meu olho vai vir para 0,82 dentro do parênteses, ou meu olho vem para 81 apóstrofo 374. Aí é a importância de você estabelecer quem é o assunto principal, quem é assunto auxiliar. Porque a partir do momento que eu sei que dicionário faz parte de assunto principal, o meu olho, meus amores, não vem para cá. Por quê? Olha aqui, ó, forma de documento. Se é forma de documento, significa que ele está no contexto auxiliar. Quando a gente fala dicionário linguístico 81374, não tem parênteses, não tem sinal de igual. Então, é assunto principal. Deu para entender? Se porventura o meu dicionário fosse como forma, aí sim, o meu olho iria para dicionário como forma de documento. Abre 038, fecha. Como o dicionário para mim está na categoria de assunto principal, significa que eu vou pegar no meu caderninho, eu vou escrever o número 81, apóstrofo 374. Agora sim, eu vou olhar para a palavra alemão, como assunto auxiliar. Então, se eu tiver duas palavras alemão, uma dizendo como forma, uma dizendo como assunto principal, aí já vai ser o inverso. Eu já vou riscar como assunto principal e vou olhar como auxiliar, porque aqui ele está como AA, assunto auxiliar, e não como AP, assunto principal. Vamos lá? Nosso índice, localizar o número do nosso assunto auxiliar. Então, eu venho para a palavra alemão. Olha aqui, eu tenho a palavra de acordo com o meu índice, a palavra daqui, ó, alemão. Eu só tenho aqui, ó, Alemanha. Alemanha não é o que eu quero. Eu quero alemão. E olha aqui, galera, só para confirmar, ele está com o número sozinho ou ele tem símbolo com ele? Toda vez que o número tiver sozinho, como aqui, ó, ele está como assunto, assunto principal. Quando ele tem símbolo, número, parênteses, número igual, número, barra, número, e assim vai embora, aí eu já estou como auxiliar. Como ele está com o sinalzinho de igual, ele não está como assunto principal, ele está como auxiliar. E é o que eu preciso. Língua alemã. Aí eu venho para o meu rascunho e coloco igual 112.2. Pronto, Guilhermina. O meu cabeçalho está pronto. Certo? Errado. Lembra? Passo 1, cabeçalho. Passo 2, localizar no índice. Passo 3, confirmar esses números. Para eu ir para o passo 4, que é confeccionar o número, propriamente dito. Então, eu tenho que agora, lá na minha classe principal e lá na minha classe auxiliar, ver se esses números realmente são eles. Quando eu estou na classe principal, então o meu olho vai para onde? Tabela principal ou tabela auxiliar? Tabela principal. Então vamos lá na tabela principal e confirmar se realmente o número de dicionário é o tal de 81 apóstrofo tal que a gente achou? Vamos lá.
Estou na minha CDU, na minha classe principal. E ele coloca aqui, não foi esse número que nós achamos? 81'374? Não, eu vou ter que ir agora, não tem aqui um monte de coisa para eu ler? Então eu tenho que ler isso aqui que ele fala. Ele diz alguma coisa, ele fala o seguinte, ó, no 81'374. Dicionários, tá aqui, ó, sua composição e seu conteúdo. Mas eu não posso descartar isso aqui. Então vamos ler para saber se eu vou permanecer nesse número, se eu for para outro número, o que que ele vai me indicar. Os dicionários, como tais, não são classificados aqui. Ó, não são classificados aqui. Então não é para ser aqui. Dicionários como tais, então, dicionário como sendo dicionário propriamente dito, não é classificado em 81'374. Então, meus amores, se eu tivesse caído na besteira de, achei dicionário lá no meu índice, 81'374, e já vou classificar assim, eu vou estar classificando de forma errada. Porque a CDU, ela está clara. Dicionário como tal não é classificado nesse número. Mas com emprego do auxiliar de forma. Como assim? Ele te dá até exemplo para clarear a tua mente. Dicionário inglês ficou a forma, parênteses, 038, que é dicionário, né? Fecha parênteses. Igual que a língua, em inglês. Dicionário de química, química é 54, em espanhol. Então, nós vamos colocar 03854, porque só 038 é dicionário. 54 é química. Então, dicionário de química, tá aqui, só que ele está escrito em espanhol, igual 134.2. Dicionário espanhol de química, 543, abre parênteses, 038, fecha, igual 134.2. O meu é dicionário alemão. Então, eu vou partir desse primeiro exemplo aqui, ó. Dicionário alemão. Onde tiver inglês, eu vou colocar o alemão. Então, significa, meus amores, que lá no número 81348, como lá no meu índice indicou, eu sou obrigada a substituir por uma outra estrutura de citação. Então, no lugar de 81374, nós temos que colocar parênteses 038, fecham os parênteses. Estão sacando? Porque eu não posso cair no erro de ir para o passo 2, localizei no índice e já gerar o meu número. Se eu fizesse isso, eu ia te dar dando um número de classificação errado. Então, dicionário como assunto, obrigatoriamente é classificado nesta estrutura. Vamos lá no alemão para a gente saber se de fato vai ser igual 122.2. Eu vou lá no meu auxiliar, então, tabela auxiliar de língua, e vou lá para o número que eu achei. Só que quando a gente chega aqui, eu tenho 122.2, realmente está escrito alemão. Mas quando eu tenho aqui, ó, eu tenho de novo alemão. Eu tenho alemão superior. Então, eu tenho aqui, ó, 122.2 ou 122.22. Qual é o que eu vou fazer? No 112.2, eu tenho alemão, alto alemão, alemão padrão, escrito.
Exemplo, médio alemão, médio alto alemão, do século V, de século V a século XIV. Eu tenho isso aqui. Mas olha só, aqui eu só tenho alemão superior. Como eu estou no dicionário escrito em alemão, não me diz se alemão superior, alemão inferior, alemão mediano, alemão, não me diz isso. Eu vou, Guilhermina, utilizar o geralzão mesmo. Então, eu vou pegar 112.2 e não 112.22, tá? Então, significa dizer que para minha classificação agora, eu vou pegar o alemão de uma forma geral. Ainda mais quando ele coloca alemão padrão na forma escrita, que é o meu dicionário. Então, no lugar língua alemã, eu realmente acesso como 112.2. Agora sim, passo 3, definitivo. Confirmei os meus números. Eu posso ir para o meu passo 4, que é finalizar em definitivo o meu cabeçalho e finalizar em definitivo o meu número de classificação. Então, eu quis colocar dicionário hífen alemão. Mas se eu quisesse continuar dicionário de alemão, tá errado? Não. Você pode fazer frases ou você pode fazer termos unidos por hífen. E eu quis colocar dicionário hífen alemão. Dicionário enquanto assunto, obrigatoriamente, parênteses 038. Fecha um parênteses. Língua alemã igual 112.2. Agora eu vou colocar a minha ordem de citação, sempre iniciando pelo número especial, específico e depois o seu auxiliar. Como eu só tenho um específico com um auxiliar, o meu número de classificação passa a ser parênteses 038, fecha, igual 112.2. Ok, meus amores? Fechamos o nosso exemplo de aplicabilidade da minha CDU com o assunto principal e o meu assunto auxiliar de língua. Isso significa que chegamos ao final da nossa aulinha. Se caso você gostou, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos siga nas redes sociais e nós nos encontramos no nosso próximo encontro em relação à nossa aplicabilidade da CDU. Fica bem, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.